Tiros, intrigas, sangue frio e muitas cenas espetaculares. O Poderoso Chefão é uma das mais bem-sucedidas adaptações cinematográficas originárias de um livro. Hoje você vai conhecer o homem por trás dessa obra, o pai de Dom Vito Corleone e de todos os outros personagens da saga. Oi, tudo bem? Eu sou Fernando Agerte e hoje é o primeiro episódio da saga sobre o Poderoso Chefão, esse ícone da literatura mundial, onde a gente vai aprofundar bastante o enredo e também todos os seus personagens. Antes de começar, eu peço que você deixe o seu like aí para atingir todos os fãs do Poderoso Chefão. Também inscreva-se no canal para receber novos vídeos e me siga lá nas redes sociais, onde você vai saber um pouco mais sobre o mundo da literatura, incluindo também as minhas obras autorais. Quem nunca ouviu falar dessa obra-prima do cinema? Talvez muitos não saibam, mas o filme estrelado por Marlon Brando e Al Pacino deriva-se de um livro de um autor quase que desconhecido chamado Mário Puzo. Este autor, nascido na cidade de Nova York em 1920, era descendente de italianos e desde muito cedo adquiriu um gosto peculiar pela literatura, logo decidindo ser escritor. Considerado um maluco pela família que tinha pouco dinheiro, sua vida não facilitou em nada o seu projeto de vida. Abandonado pelo pai aos 12 anos de idade, Mário Puzo teve que começar a trabalhar logo cedo na linha férrea de Nova York e mais tarde atuou na Segunda Guerra Mundial lá no combate contra a Alemanha nazista. Quando voltou para os Estados Unidos, Puzo começou a buscar o seu sonho, iniciando seus estudos na Universidade de Colômbia e trabalhando em revistas literárias com o intuito de ingressar na tão sonhada carreira de escritor. A primeira publicação de Puzo foi o conto chamado O Último Natal, lançado em 1950 na revista literária American Vanguard, quase que um retrato pré-guerra dos combatentes que iam para o fronte. 5 anos depois, seu primeiro romance foi lançado com o nome de A Guerra Suja ou Dark Arena. A história retratava um combatente americano e sua relação com uma moça alemã em um país que foi o resquício da Grande Guerra. Buscando exatamente o estrelato com essa obra, Mário Puzo teve uma ótima crítica, mas infelizmente o público não gostou do livro. Insistindo na carreira de escritor, Mário Puzo começou a se dedicar mais à escrita, trabalhou como jornalista freelancer e publicou contos em revistas de renome. Somente em 1965, 10 anos depois, O Peregrino Afortunado foi lançado. O seu segundo romance descrevia as andanças de uma família italiana pela Europa na década de 20 até o fim da Segunda Guerra Mundial, com foco especial na figura matriarcal de uma velha camponesa. Infelizmente para ele, o resultado foi o mesmo do seu primeiro livro. Eis que no mesmo ano aconteceu uma oferta irrecusável. Pago por uma revista com $5.000, ele tinha que escrever uma história sobre a máfia. A ideia foi instantânea e, usando toda a sua experiência de vivência no bairro de Hell's Kitchen e sendo ítalo-americano, a ideia surgiu ao natural. E acredito que todos vocês sabem do que eu estou falando. Sim, em 1969 o Poderoso Chefão foi publicado e a narrativa não poderia ter sido mais perfeita. A história violenta e sanguinária de Dom Vito Corleone foi um estouro de vendas e rendeu a Puzo uma nova vida dentro das celebridades literárias americanas. Em 2 anos, 9 milhões de cópias foram vendidas e o mundo começou a conhecer a história através das telonas do cinema. Em 1972, O Poderoso Chefão, com o roteiro de Mário Puzo e direção de Francis Ford Coppola, estreou e angariou mais outros milhões de dólares, além de inúmeros prêmios. Não só Puzo era considerado um grande escritor, mas também tinha se tornado um grande roteirista. Posteriormente, ele escreveria a continuação de sua obra de arte e até filmes icônicos como a trilogia de Superman, com o famoso Christopher Reeves no papel principal.
Vamos voltar um pouco e descobrir por que O Poderoso Chefão foi uma obra de tanto sucesso? Bem, como vocês devem ter notado nas primeiras duas obras, Mário Puzo tenta colocar vivências dele mesmo, coisas que são trágicas, mas que ele conhece muito bem. Todo o seu passado na guerra, a forma de colocar uma personagem feminina como principal figura em um romance são marcas mais fortes de sua obra. Puzo era um excelente autor de dramas quase que reais. Em O Poderoso Chefão não foi tão diferente assim. Embora ele troque o personagem matriarcal por um personagem patriarcal, até para dar veracidade ao romance, Mário Puzo utiliza exatamente de sua vida quando criança, o fato dele ser italo-americano, somado a grandes pesquisas sobre a máfia que ele fez durante a produção do livro. Quem leu a obra reconhece um toque quase verídico que a história remete. Além disso, todo o seu método de escrita faz com que o leitor sinta um suspense no ar e até torça para a família Corleone. Mas por que O Poderoso Chefão deu certo e os outros dois não? Bom, aí é uma resposta muito subjetiva, tem às vezes a ver com a crítica e também com o público. Diferente dos dois anteriores, O Poderoso Chefão tinha um tema inovador e não era tão assegurado com a própria literatura que existia do pós-guerra, falando muito sobre o sofrimento humano e também sobre as experiências de militares no fronte alemão ou então no Oriente. Nos anos posteriores à sua obra-prima, Mário Puzo escreveu mais livros sobre a máfia, como Las Vegas, de 1977, O Último Dom, de 1996 e Omertá, de 2000, lançado após a sua morte. Outro livro lançado após a morte de Puzo, em 2001, foi Os Borgias, que retrata a vida do Papa Alexandre VI, considerado o pontífice mais corrupto da Igreja Católica na Renascença. O livro de ficção foi escrito em conjunto com sua companheira Carol Gino e o escritor Bertrand Fields. Mário Puzo faleceu de ataque cardíaco no dia 2 de julho de 1999, deixando para a gente essa obra-prima chamada O Poderoso Chefão, que a gente idolatra até hoje. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio da família Corleone aqui no canal. Deixe seu comentário aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!